minha vida, aumentando as feridas, fez sangrar meu coração. Pedradas, quanto mais pedras jogavam, um grande monte se formava, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão era insistente, e eu não entendia por que isso acontecer. Resposta logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. E gozo pra te servir. Fala-me suavemente em ti, fala com muito amor, vencedor. Vencendo para sempre. Glória a Deus. Fala-me Cada dia. Aleluia. Sempre eterno. Louvado é teu Senhor. Ouvindo a voz eu quero, e nesse mesmo som. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Permissão do nosso irmão Fábio, eu queria deixar para a nossa meditação, queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 5, versículo 35 ao verso de número 38. Estava ali pedindo uma palavra a Deus para que assim Ele me desse aquilo que Ele proporcionasse. Capítulo 5, verso 35 de Marcos. Estaremos lendo até o versículo de número 38. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga assim: espere por mim. Aleluia, vamos esperar. Queremos que todos participem da leitura. Marcos capítulo de número 5, do verso 35 ao versículo de número 38. Vou ler para ganhar tempo. A minha tradução é um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e que disseram: a tua filha morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir das palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e o irmão Tiago e João. Chegando, todos nós, versículo 38, 1, 2, 3, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, o que choravam e os que pranteavam muitos. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos orar. Quem mais precisa de oração? Soberano e eterno Deus, nessa noite, na tua presença, Pai da eternidade, príncipe da paz, nessa noite, na tua presença nós lemos a tua sacrossanta palavra. Senhor dos exércitos, fala conosco através da tua palavra. Continue abrindo a torneira grande do céu, Pai, aqueles que vão louvar o teu nome. A tua filha Simone que vai agradecer, aleluia, e te exaltar nessa noite. Enche ela da tua graça, enche ela do teu azeite espiritual. Pai da glória, os visitantes que chegaram aqui nessa noite para louvar, para bendizer, para testemunhar da tua grandeza. A tua filha estará aqui nessa noite para testemunhar a tua soberania. Pai, em nome de Jesus, aquele que não puderam vir, Senhor, continua abençoando, continue ajudando aqueles que chegaram, Senhor, que o Senhor possa se permanecer presente em nosso meio.
Senhor, que o Senhor possa ter a primazia, a liberdade de operar neste ambiente, porque é onde o Senhor está a fartura de alegria, e nós podemos, Senhor, nesta noite, sentir a Tua presença, sentir a Tua Shekinah, Senhor. Senhor, nessa noite, batiza com Teu Espírito Santo, vai repreendendo qualquer tipo de enfermidade, vai tocando, aleluia, o Teu nome possa ser glorificado. Salva a alma para o Teu reino nesta noite, eterno Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vou poder sentar? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Nosso irmão Valdemar está com a oportunidade para louvar. Ele é levita e ele vai louvar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Com cego andei e perdido, não paguei. Longe, longe do meu Salvador, mas no céu ele deu, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É um prazer muito grande. Eu recebi aí o convite da irmã. Cheguei um pouco tarde por causa da condição, meu irmão. Mas o importante é chegar, né? E estar aqui cooperando com esse trabalho maravilhoso. Tá bonito, tá florido. Isso é que Deus quer. É o crente adorando a Ele. É o crente fazendo a diferença neste mundo. Porque o mundo está aí, meus amados irmãos. Está aí no caos. Mas a igreja está de pé. Porque é a igreja de Deus. E ela não pode cair. Porque a gente tem um Deus todo-poderoso que pode e faz. E Ele hoje está fazendo mudança aqui nesse recinto. Aquilo que te viesse pedir nesta noite já está assinado por Ele. Agora tu sabes que para Deus o tempo dele é diferente da gente, né, meus amados irmãos? A gente tem que esperar um pouquinho, mas Ele já falou nesta noite que está determinado por Ele nesta noite. É só esperar a bênção, porque o crente que vem a casa do Senhor, porque aqui é a casa do Senhor, ele recebe bênção e ele não sai, ele sai diferente como ele chegou, porque aqui é onde crente se alimenta, onde crente recebe a bênção, porque o crente que fica em casa não recebe nada não. Eu estou falando muito, pode tocar, meu irmão. A quarta. Não vou falar muito. A gente quer viver todos os irmãos, certo? É a quarta, viu, irmão? É a quarta, né? É a quarta. Glória a Deus, é grande. Que vieste fazer aqui, irmão. Eu vim adorar a Deus. Que vieste fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Irmão, o disco estava trocado em outra capa, mas agora, porque Deus queria que eu cantasse esse hino. Pode tocar não, é a segunda faixa. Glória, glória a Jesus. Aleluia! Agora, se liga no céu, meus amados irmãos, porque Ele se faz presente aqui, Ele faz milagre.
da igreja. Ontem eu me recebi lá no templo. E eu estou um pouco louco. Eu cantei sim, não era para cantar o outro, porque a minha voz está bem rouca, mas Deus recebeu o nosso louvor, não é verdade? Glória a Deus. Obrigado, né, irmão? Tudo é para a glória do nome de Jesus, né? Eu convido a Simone para ela vir deixar um versículo e louvar para Jesus nesta noite. O que vieste fazer aqui, povo de Deus, maluco? Eu vim adorar a Deus. O que vieste fazer aqui, povo de Deus? Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Eu vim, povo de Deus. Eu vim adorar a Deus. Glória a Deus. A irmã Lu, a sogra de Simone, cadê ela? Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é tremendo, irmão. Glória. Se tu está sentindo dar um culto desse na sua vida, vai chegar o dia para você dar. Você está dizendo quando vai ser o meu Deus. Vai chegar o dia. Tobias Sambalate vai ser convidado para o teu culto. Vai chegar lá e muito vai ver, vai dizer como foi, como é que aconteceu. Porque Deus, Ele complica e explica porque Ele complicou. Salve da igreja, Senhor. Amém. Muito alegre, feliz nessa oportunidade. Aleluia. Desde aqui agradecendo ao Senhor pelo grande livramento que eu tenho da minha neta. E muito feliz, né, irmão? Porque Deus, Ele é maravilhoso. Para não ficar nas minhas palavras, deixarei aqui em Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia! Quando certo dia eu estava aqui, ela estava na maternidade. Aleluia! E quando chegou a notícia e falou que minha neta ela ia ficar. Aleluia! Mas eu clamei ao Deus do céu. Eu disse para ele: Deus, nem ela, nem a filha dela vai levar, Senhor. Porque tu és grande, tu és maravilhoso. E eu creio nas tuas promessas. E hoje completa um ano, aleluia, e quase um mês que minha netinha está aí, ela e a sua mãe, para a glória de Deus. E eu agradeço ao Senhor que Ele é maravilhoso. Ele é grande e poderoso. Faz aquilo que a gente não pode fazer. Nesta noite, aleluia, eu estou muito alegre. Sou uma pessoa enferma, mas alegre com Cristo, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Aleluia! E nesta noite, para não ficar nas minhas palavras, eu vou louvar o nome do Senhor, que Ele é Deus de honra e de glória e de louvor. Glória seja dado o nome dEle. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalível pra te valer. Porque te abate, oh minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa.
do céu, porque te abate, oh minha glória, o teu nome, Jesus. Glória, 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 aleluia. Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores vindas, num dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate, oh minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. É verdade, Jesus está voltando. Prepara a igreja, prepara, que está bem pertinho do nosso Jesus voltar. O noivo vem aí. Como é que tu estás com tuas vestes? Jesus está voltando. E que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né, irmão? Jesus está voltando, né, irmão? Estamos aqui, né? Agradecemos a vitória da nossa irmã Simone, né, irmão? Ó, irmão, quando essa igreja, ela dobra o joelho, algo acontece. Comove o coração de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas estavam presos. Paulo e Silas orava e cantava, e à meia-noite houve um rebuliço naquela cadeia. As grades quebraram porque o povo estava orando, e o povo lá estava na casa orando pelo Paulo e Silas, porque no outro dia ia ser morto. Mas quando essa igreja, ela dobra o joelho, meu irmão, saia da frente, comove o coração de papai. Daniel foi jogado na cova do leão, e o leão calou a boca, jejuou, e Deus tomou providência. Não espere na sua oração, creia, acredite na sua oração. Eu não sei qual é o motivo, o objetivo que você está orando, mas vai vir, porque a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que se arrependa, não, irmão. E ali Deus chegou naquele hospital e botou a mão. Foi levado às pressas para a UTI, mas Deus não estava na UTI. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da morte. Ele manda em tudo. Tudo obedece o seu nome. Tudo está no controle dele. Porque essa igreja, ela tem joelho para orar, e Deus escuta o clamor. Glória a Deus. Glória a Deus. E meia-noite, irmão, as grades se quebraram, os cadeados torar. Deus mandou um anjo, e o anjo foi lá, os caras se quebrou. Por isso que nós cremos, por isso que nós acreditamos, orando pelo causa impossível. Glória a Deus. Aleluia. Convidando nossa irmã Néia para deixar um versículo e louvar para Jesus. Quem está alegre com Jesus, irmão, dá um glória. A glória não é para mim, não é para ele. Porque Deus te deu uma boca. Havia uma criança, irmão, jogava papel assim para cima, e aquele homem disse: tira essa criança da igreja, porque essa criança está sujando a igreja com papel. E a mãe disse: desça daqui, meu filho, vem cá, pastor, pega um papel no chão, vê o que a criança falando, porque a criança era surda e me falava. O papel dizia assim: glória, aleluia, glória, aleluia. Aquela criança adorava da maneira dele, irmão, ele não podia falar, não escutar, mas a mãe escreveu o papel jogava, cada papel que queria tinha uma glória e um aleluia. Veja como a criança adorava. E você tem uma boca, você tem um ouvido. Nossa irmã Néia, vem a irmã Néia. Jesus é fiel. Glória a Deus. Permanece aqui, ó Senhor. Permanece aqui, ó Senhor. Permanece aqui, ó Senhor. Permanece aqui. Aonde Jesus está, o mal tem que sair retirado. Porque aqui o Senhor vai vir
sinto muito feliz, a paz do Senhor para os irmãos. Essa rica oportunidade, né? Pela vitória de Simone. Porque a vitória dela é nossa. Glória a Deus. O ano passado eu estava ali em São Paulo. Aí ali, a irmã pediu o celular ao meu filho e disse: irmã, ore por Simone, que ela está muito mal. Mas a chave da morte e do inferno está na mão do Senhor. Ninguém operou para morrer de nossa mão. Quando Ele promete, Ele cumpre. Mas não foi negócio com criança, não. Mas foi negócio com o dono do céu. Que acredite, que Ele disse que vai dar, Ele vai dar. Ele é poderoso. Ele também nos Ele está presente no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Ele é fiel, Ele é lindo. Jesus está voltando. Ele não vai avisar, não. Ele vem no piscar de olho. Glória a Deus. Aí Deus falou dele assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, quem fez o céu e a terra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A vida inteira não me conformei com essa era da sol, da Ramanai campeã da sol. Eita, Deus está como grande neste lugar, Senhor. Andará sol, anda coa, andas prata, coa, mana. Não fique esperando, não, irmão, que é mistério de Deus aqui neste lugar. Quem é crente entende o mistério da sol, da coa, manai, anda sol. Eita, da coa, anda coa. Vermelho, vela balino, senhora. Anda sol da coa, manai, anda sol. Mano, deixa Deus te usar no ambiente da sol, anda coa, anda pra. Anda da coa, anda to, anda. Estou, anda coa, anda to, anda. Eu te uso como eu quero, anda sol da coa, manai. É eu que falo contigo da sol, anda coa, anda pra. Não se covarda da sol da coa, anda to. É eu que te capacito, anda sol. Glória a Deus. Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria. Glória a Deus, aleluia. Eu não conheço a irmã Simone, ela é minha xará, viu? Simone é sofrida, mas Deus tem mistério e propósito. Quer dizer a igreja que estou muito feliz de participar do banquete da vitória da irmã Simone, porque Deus é fiel. Quando Deus promete, Ele cumpre. Eu creio, Jesus. Mesmo que a gente esteja no vale da sombra da morte. Ai, Jesus. Aí Jesus vai lá, envia o anjo e livra a gente da morte, mesmo que a gente não mereça. Jesus é fiel e Ele está aqui neste lugar como grandão, gente. Se ligue no céu. O anjo está aí bem pertinho de você. Ele está lá e até que me ai, os terra tem um propósito de Deus aqui, este culto, viu? Tem um mistério. Ai, é porque a alma tem muito valor para Deus. Ai, ai,
não, é pela infinita misericórdia do Senhor. É pelo sangue do Cordeiro que Ele derramou lá na cruz do Calvário. E você que está aí perdido nas drogas, viciado no crack, na maconha, na bebida, Deus tem o poder de libertar a tua vida. Basta você querer se prostrar diante do grande eu sou, do grandão, que Ele te liberta, te purifica de todo pecado. Eita! Ai, Jesus, meu Deus, eu quero deixar para a meditação da igreja. Ai, meu Deus. Glória a Deus! O Glória a Salmo Deus! 46, meu Deus. Quem deve saber que eu sou Deus? Glória! Jesus, ele pega de surpresa. Deus, ele pega de surpresa para usar no meio dos viventes. Andaçou, andacou, ambastá. Ó, irmão, aqui tem um lugar tremendo aqui, ó. Andaçou, acou, andá. Aqui tem fogo neste altar. A partir do momento que essa esposa põe a Bíblia para o culto, há anjo passeando com fogo. Crente está aí. Receba o céu, receba a graça, receba o renovo. É um culto de ação de graça, mas Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, operando eu, quem impedirá? Ele não pede subministrar ninguém aqui para operar, ele opera da maneira, usa quem quer, fala como quer, ele te conhece, ele te sonda, ele sabe o teu deitar, o teu levantar, ele sabe como tu chegou aqui. Eita, sou andacou. Nossa irmã Simone, ela vem agradecer a vitória. A vitória. A vitória. Essa multidão aqui podia ser até para o enterro, mas não foi para o enterro não. Deus fechou a sepultura. Deus fechou a sepultura. Deus fez diferente. Ele fez um culto de ação de graça. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória. Glória a Jesus. Fica aqui, glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Cumprimento a Deus com a paz do Senhor. Amém. Deixarei o versículo aqui para os irmãos em Esther Glória a Deus. 4, 18, que diz assim: Glória, glória a Jesus. vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuma por mim. Aleluia. E não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não sejais segundo a lei. E sim, perecer. Glória a Jesus. Bem, não já conhecem a palavra. E uma rainha foi morar ali no palácio com o rei, né? Tudo propósito de Deus, né? Ela não sabia disso, mas Deus sabia. E ali ela foi dita como escrava para ser vendida. E o rei não sabia. E ela ali ficou aflita, desesperada, sem saber o que fazer. E ela ali convocou seus criados, que não eram evangélicos, não conheciam o Deus de Israel, mas ela conhecia, né? E ela disse que os servos dela jejuariam com ela e orava. E ali ela permaneceu orando e Deus trabalhou, né? Como os irmãos já conhecem a história. Essa mesma palavra, irmão, fui eu, né? Quando ali eu, no mês de março, descobri que estava grávida, aí eu disse, meu Deus, eu não posso mais engravidar. A médica disse que a minha primeira gravidez, eu tive eclâmpsia, né, da minha filha Esther. E a médica disse, olha, você não pode engravidar mais, fique só com essa menina, você está certo. Aí fui, engravidei da segunda. Aí eu disse, ai meu Deus, eu não ia ter engravidei da segunda. Quando foi da segunda, eu tive diabetes gestacional. E quando eu fui ter minha menina, quando o médico entrei nessa cirurgia, o médico disse, é muito arriscado fazer o parto dessa menina, porque ela tem diabetes gestacional.
pode dar uma hemorragia nela. Aí foi o que aconteceu, né? Quando eu tive a menina, aí teve hemorragia. Aí o médico disse, vá pra casa e por 15 dias você venha pra gente assinar o documento pra você ligar, que você de jeito nenhum pode ter mais filho, de jeito nenhum. Aí quando foi em março, eu descobri que estava grávida de novo. Eu disse, meu Deus, me desesperei, comecei a chorar. Aí eu disse pro meu esposo, Paulinho, eu não posso ter filho mais não, Paulinho, eu vou morrer, eu só falava isso, falava de maldição. Em vez de eu confiar, eu só tinha palavra de maldição. Eu disse, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu comecei a chorar, não queria mais comer, não queria mais falar com ninguém, né? Quase pegando uma depressão, porque eu sabia o que eu passei da primeira e da segunda gestação. Eu não queria passar novamente. Aí eu comecei a ficar triste por dentro de casa. Foi quando meu irmão Flávio, está aqui atrás, disse, estava no trabalho dele, veja o mistério de Deus. Ele estava no serviço dele, dia de domingo, e eu estava na minha casa. Aí quando deu meu dia, eu peguei minhas meninas assim, vamos trocar de roupa, vamos para casa da minha mãe. Aí troquei de roupa nas meninas, cheguei aqui de 12:30. Quando de repente meu irmão veio almoçar aqui na casa da minha mãe, e eu ali deitada, ele disse, mãe, Simone tá aí, Aí minha mãe fez, tá, porque eu tava no trabalho e Deus disse para eu vir aqui orar por Simone. E Deus repreender esse espírito de depressão. Aleluia. E quando eu tava deitada ali na cama, aí ele começou a orar, pedir a Deus. Aí Deus começou a usar ele, disse, mulher, quem é tu para impedir o ventre que eu botei dentro de ti, o fruto que eu botei no teu ventre? Passasse a primeira, a segunda e eu não soube para te tirar da terceira. Aleluia! E as lágrimas caíam, 4 em 4, e eu dizia, ai meu Deus, mas minha filha vai nascer doente, minha filha vai nascer com sequela, eu no meu íntimo falando, e meu irmão orando. Glória a Deus. Aí Deus vai usar ele, disse, vai nascer com saúde, não vai ter uma sequela. Aleluia. Porque Deus, irmão, ele é íntimo, ele tem intimidade. A gente fala no oculto e ele sonda nossos corações. E ali eu entreguei a Deus minha gravidez e, né, conforme fui completando os meses, mais com aquela inquietação. Glória a Deus. Quando chegou no 8º mês, eu fui pro culto da casa do irmão Miro. E estava lá sentada, aí o irmão disse, a irmã Mônica está com oportunidade de dar uma palavra. Ela disse, ó irmão, eu não vou não, porque eu estou atrasada para fazer não sei o quê. Disse, irmã, Deus está mandando a senhora dar uma palavra. Foi quando ela subiu no púlpito e disse, olha, Deus está mandando te dizer que está tudo pronto. Ele manda nos instrumentos cirúrgicos, ele manda no anestesista, ele manda nos médicos e até teus pontos, se tiver de inflamar, ele manda. Aleluia! E ali eu disse, pronto, agora está feito. Eu vou ficar despreocupado, vou só esperar a hora de nascer. E ali eu fui, em dezembro, fui dia 24, fui dia 25, fui dia 26, aleluia. Quando chegou dia 27, o irmão disse assim, irmã, vá que a senhora vai ficar hoje. Eu disse amém. E ali eu fiquei internada. Aí ficou um médico empurrando pro outro. Eu não vou internar ela. Eu não vou. Aí eu fiquei do Agamenon pro Barro Lima, do Barro Lima pro Agamenon. Aí eu disse assim, Jesus, eu não aguento isso mais não. Aí foi quando já 6 horas da noite me internaram. Me internou, tomei soro, fiquei ali. Aí a médica disse assim, você é pra ligar? Eu disse, doutora, eu vou ligar, porque eu não posso ter filho mais não. Aí ela foi e disse mesmo assim, e cadê a assinatura? O inimigo é tão sujo, irmão. Ele é tão sujo que o documento estava todo legalizado, mas quando a médica pegou, nem a assinatura estava mais. Para confundir. Ela disse, você vai entrar na sala, mas eu não vou lhe operar. Eu disse, a senhora vai. Essa eu não vou. Eu disse, a senhora vai, porque quem manda na senhora é Jesus. Aleluia. Mesmo que a senhora não queira, a senhora vai. Aí ela lhe deu anestesia. Quando o rapaz deu a primeira, ele disse mesmo assim, doutora, eu não sei o que está acontecendo.
Mas eu tô com uma agulha tão grande. Aí ela foi e disse assim, menino, fica quieto, porque tu virasse 2 plantão. E tu tá sem dormir. Ele olhou pra doutora e eu deitada. Aí ele olhou pra doutora e disse, doutora, eu tô com vontade de correr e gritar. Glória a Deus. Eu tô com uma agonia tão grande. Deixa essa mulher aí. Eu não vou dar anestesia nela, não. Glória a Deus. Veja como ela é suja, irmão, até nas últimas horas. Glória a Deus. Eu virei as costas assim, ele fez, bote a bata que eu não vou dar anestesia em você, não. Eu fui, falei a mesma palavra, você vai, porque Deus manda em você. Glória a Deus. E ali eu virei as costas, ele deu a primeira, não pegou. Aí ele deu a segunda, aí foi adormecendo, foi pegando. Aí eu fui ali, fiquei deitada, a médica fez a cirurgia, tirou a menina. E eu sentindo aquela tristeza dentro de mim. Eu disse, Jesus, o que é isso, Jesus? Repreende o espírito da morte, meu Deus. E aquela frieza, minha amiga Quineide, né, irmã na fé. Aleluia. Quando ela chegou assim na sala de cirurgia, ela olhou pra mim, aí eu olhei pra ela, eu disse, tchau, Neide. Ela fez tchau. Mas eu senti, irmão, que eu não ia ver mais ela. Eu senti uma frieza. De baixo pra cima, como fosse a morte já chegando do meu lado. Glória a Deus. Aí ela fez assim com a mão e eu também fiz assim. Aí eu disse, meu Deus, seja o que Deus quiser. E ali ela começou a querer tirar a menina e a menina não saía. Não saía de jeito nenhum. Aí o anestesista disse, doutora, a senhora quer alguma ajuda aí? Ela disse, não, tá tudo bem. E as horas se passando, ela disse, doutora, a senhora quer alguma ajuda aí, que eu tô vendo que a senhora tá querendo. Ela disse, pelo amor de Jesus, me ajude. A médica disse, ele foi, subiu aqui em cima de mim, começou a empurrar a menina, empurrar. A menina saiu. Aleluia. Aí quando foi depois, ela disse, meu Deus, a menina saiu, mas o negócio aqui engrossou. Veja como é que tá as tripas dessa mulher. Veja a situação que essa mulher tá. Porque a gente toma anestesia, irmão, mas a gente fica acordado. Aí ele foi e disse assim, doutora, tente costurar ela por fora. Ele disse, meu filho, não dá não, que a hemorragia tá muito grande. Glória a Deus. E ali ela começou a se desesperar. Minha irmã Ângela, Neide, que estava do lado de fora. Eu disse, doutora, eu tenho 2 filhas, além dessa. Me diga o que está acontecendo, que eu estou ficando nervosa. Aí ela foi, disse, você está vendo coisa demais. Eu vou dar outro nechazinho em você. Eu disse, não, doutora, não deixou acordada, Aí foi quando ela olhou para o rapaz, olhou para mim e disse, minha irmã, assim, chama o esposo dela. Quando eu olhei pro chão, eu vi 2 lençóis de solteiro. O lençol era branco, tava vermelho. E tanto do sangue. E ali eu olhei assim, olhei pro teto. Ela disse, ligue agora, urgente, pro Agamenon Magalhães. Aí a moça ligou e peça a UTI, porque essa mulher está com hemorragia interna. E não tá parando. Eu disse, meu Deus, tu falasse comigo na casa da minha mãe, tu falasse comigo na casa do irmão Miro, Jesus. Eu só falava Jesus, mas eu não tinha iniciativa no meu íntimo de dizer assim, Jesus, vem cá, eu sou sistema nervoso. Ficava ali, Jesus, só falando Jesus e não convidava ele. Né? Aí foi quando a mulher disse, olha, a vaga dela só tem pro IMIP. Aí a médica disse, se a vaga dela, chama o esposo dela agora, ele assinar o documento. Aí foi quando a médica disse, não tem pra cá, o Agamenon. Ela disse, então mande o motoqueiro agora, porque se ele não botar as ampolas dentro do soro dela, ela falece aqui agora. Glória a Deus. Aí foi quando o Neide estava na frente do Barro Lima e minha irmã, aí entrou o motoqueiro desesperado, sai da frente, com as ampolas. Irmão, quando botou as ampolas, a hemorragia deu uma paradinha. Mas quando a médica foi começar a me fechar, eu tive 2 paradas. Glória a Deus. A médica disse, essa mulher não vai sair daqui viva não. Mas o Deus de Israel, ele faz. Glória. Aleluia. Ele cumpre. Eu saí de dentro daquela sala de cirurgia
irmã. Veja o mistério de Deus. Deus tinha me mostrado em sonho um homem de bata azul, com a letra A e a letra M. Eu disse, Jesus, não vai se cumprir não, porque tu me mostrasse que eu ia ficar enferma, mas a bata do Barro Lima é verde. Veja o mistério de Deus. E a bata que eu vi é azul no sonho. E aquele homem olhava pra mim e dizia assim, Deus vai te ferir aqui. E apontava assim pra minha barriga. Eu disse, meu Deus, Deus vai botar um câncer em mim, Deus vai botar um câncer em mim. Mas, irmão, a hemorragia que eu tive foi realmente aqui, se cumpriu. E eu disse, Jesus, cadê a bata, cadê a bata? Quando foi de 3 horas da manhã, no outro dia que eu saí da UTI, de 3 horas da manhã, eu estava lá no 7º andar do Agamenon, aleluia, chegou aquele homem com a bata azul, cabelinho branco, e disse assim, Deus faz ou não faz? Aleluia! Eu disse, Neide, tu viste aquele homem que entrou aqui, Neide? Olha, eu disse, Neide, ele entrou aqui, conversou comigo, e disse que Deus faz ou não faz? Glória a Deus, bendito. Necessitou sair do Barro Lima para ir para o Agamenon para se cumprir a bata. Agamenon Magalhães. Aleluia! E Deus cumpriu. E eu não passei nem 3 dias na UTI. Ele está aqui, minha amiga de prova. Fiquei com aparelho, respirando com aparelho. Mas eu saí dali, daquele hospital. Na ambulância, mas eu saí. E eu tive ela no dia 27 de dezembro. E no romper do ano, aleluia, eu estava aqui na casa da minha mãe, já rompendo aqui com ela. E quando eu me levantei para ir tomar banho, quando de repente que eu estava na cozinha da minha mãe, veio aquele cachorro preto assim, ó, correndo para cima de mim, eu cheia de ponto. Ó, irmão, eu não sei de onde veio força. Quando eu vi aquele cachorro preto vindo pra cima de mim, eu só com 4 dias, foi 3 dias operado. Eu subi na cadeira bem alta. E fiquei assim em pé e o cachorro... Era o inimigo furioso. Furioso com o que Deus fez. Eu já estou aqui com a minha filha Elisa. Graças a Deus liguei, que a médica disse que não ia, mas liguei, né? Não quero ter mais filhos, só se for, né? Por Deus, não quero mais não. Dá muito trabalho, né? E estou aqui agradecendo aos irmãos por tudo que os irmãos têm orado. Minha sogra que orou, a irmã Neide, a irmã Nea. Agradeço aos meus vizinhos, Dona Tânia, seu Valdir também, que muitas vezes chegam na casa dele conversando grávida. Dona Tânia, eu tô nervosa. Não, minha filha, não se preocupe não. Deus está na frente. Veja, irmã, uma pessoa que não é evangélica, mas ela estava me incentivando. Glória! Não se preocupe não, Deus vai na frente. Você vai ter suas menininhas, não se preocupe não. Eu sou obrigada, Dona Tânia, ficava alegre. Mas eu agradeço a Deus também pelo... Cristiano, me ajudou muito, né? Ele foi, irmão, um irmão especial para mim. Glória a Deus. Da onde a gente não espera, sai. Glória, aleluia, gente. Quando a gente pensa que tá perdido, tá abandonado. Glória a Deus. Né? Porque na adolescência, eu e ele era o irmão que mais brigava. Glória a Deus. Né? E quando eu passei por isso, ele foi o irmão que mais me ajudou. Aleluia. Estava ali lado a lado comigo. Glória a Deus. Agradeço pela Neide, a minha amiga de coração, porque o mundo diz assim, ninguém tem amiga, eu tenho. Ela está aqui para toda a obra. Ficou comigo nas minhas 3 gravidez ali, dormindo comigo no hospital. Não queria ninguém, só queria ela. Glória a Deus. A minha mãe cansada, né, abatida, mas eu tô aqui, mãe, eu lhe amo. Em nome de Jesus, a gente tá aqui para seguir em frente, né? Ser mais humilde, que a gente realmente é falha. Eu sou um pouco agitada, aringo, mas eu tô pedindo a Deus, né, para tirar isso de mim, porque ele não se agrada, né, irmão? Né? E eu agradeço por tudo, meu irmão Fábio tá aqui de frente pro culto, Jesus está enchendo ele, eu tô feliz da vida, dando lugar. Lucinha também ali, que ficou no hospital comigo. Jesus abençoe. A família toda, irmão, que está aqui. Eu estou alegre, eu estou tão feliz, tão feliz. Viu? E que Jesus abençoe a todo mundo. A minha irmã, que saiu ali desesperada, chorando, parecendo uma Maria Madalena, mas está aqui, né? Contando vitória junto comigo, a minha irmã Cláudia. A todo mundo,
irmão, eu sou grata a todo mundo. Amém? Que Deus abençoe. Fica aí, que a gente participou do banquete da palavra. Agora o banquete da carne, né? Que é as comidinhas. Tem a palavra que chegou o pastor, né? Pastor Gemerson, ele vai dar uma palavra aqui para os ouvintes. Amém? Você mesmo assim, né, irmão? Antes do pastor chegar, o meu Flávio aqui ali, eu falei com ele, falta 20 minutos e o pastor vai trazer uma mensagem, depois ele ora encerrando. Esse é o pastor Jamerson Monteiro. Eu gostei dele desde quando minha mãe falou e eu fui lá no culto, me recebeu bem. E da mesma forma, a igreja diga: seja bem-vinda! Em nome de Jesus! Levanta meu pastor e dá lugar aqui e fala do Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus querido, nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, não é? Porque a sua palavra diz que bom é render graças ao Senhor. E nós estamos assim, de passagem, irmãos. A nossa irmã nos fez o convite ontem. Eu disse para ela: eu tenho um compromisso. Aliás, 2 compromissos só vai dar tempo de chegar em um. Seria um em Piedade, né, e outro na Caxangá. Mas em nome de Jesus, nós vamos dar uma passada lá, né? Mas creia que eu vou dar uma passada, mas Jesus vai permanecer naquele lugar. Comigo veio a dirigente irmã Ridete, está ali, não é? A dirigente irmã Jar também está ali, glória a Deus. Então, a gente sabe que Jesus já falou neste lugar. E nós queremos sim compartilhar com os irmãos, glória a Deus, como é um culto de ação de graça. Nós queremos deixar aqui para os irmãos, no livro de Salmo 121, o verso 1 e o verso 2, que diz: eu levo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Glória a Deus. O salmista Davi, aqui diante deste salmo, ele escreve e se expressa muito bem, porque sabia o salmista Davi que ele iria passar por muitas dificuldades como cristão. E nós sabemos que o próprio Cristo, glória a Deus, sabendo da dificuldade que a gente ia passar quando tivesse diante da sua presença, ele escreve dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos, irmãos, que a vida do cristão é uma vida de batalha, é uma vida de peleja. Mas eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele: não temas. Diga forte assim: não temas, porque nesta peleja Jesus está contigo. Quem pode levantar a mão e dar uma glória? O salmista nos ensina que diante da dificuldade, diante das lutas, a gente não pode olhar para a direita, nem pode olhar para a esquerda e nem pode olhar para trás. É por isso que ele disse: eu levo, oh glória, os meus olhos para o monte, e de onde me vem o meu socorro? Aí ele mesmo responde, na certeza que o socorro, que a providência vem de Deus. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga para o seu irmão: está vindo providência para você. Que Deus abençoe a igreja. Diga amém. E cadê o tempinho do nosso irmão Flávio? Então vem-se embora, irmão Flávio, né? Glória a Deus, né? Falar do amor de Jesus. Eita, Jesus, vai. Queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estava ali já agradecendo a Deus, que não ia falar, porque é uma grande responsabilidade de falar aquilo que o Senhor, Ele colocar no nosso coração. E eu queria falar rapidamente aquilo que
o Senhor irá falar nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, recapitulando, o texto está escrito na epígrafe em negrito, a ressurreição da filha de Jairo. Quando nós meditamos nesse texto, analisamos algumas observações que a Bíblia nos ensina e fala conosco. O evangelista Marcos é aquele mesmo Marcos que viajou com Barnabé e Paulo para aquela missão a qual foi vocacionada pelo próprio Senhor Jesus. E dentro dessa realidade podemos ver a Bíblia Sagrada, ela demonstra várias passagens que o Senhor Jesus ele opera dentro do seu ministério terreno. E nessa passagem não é diferente quando Jesus ele vai desenvolvendo o seu ministério profético. A palavra de Deus nos orienta que quando Jesus veio ao mundo, ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Está escrito na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 19, diz que ele veio para desfazer toda a obra do diabo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A nossa vida sem Jesus estava sem sentido. A verdade que nós vemos que quando lá no Éden o homem foi, aleluia, contaminado com o vírus do pecado, o homem agora está condenado à morte eterna. Mas Jesus Cristo ele veio para dar uma oportunidade a toda a raça humana. Jesus expressa o verdadeiro amor de Deus para com toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E analisamos essa expressão bíblica. A Bíblia diz que quando Jesus expressa esse amor, ele está dizendo que tem um interesse com a vida do homem. Quando o homem está distante através do pecado, no Salmo 40 diz que ele, aleluia, esperamos com paciência no Senhor, e ele se inclinou para nós, escutou o nosso clamor. Se você for observar no capítulo 5 de Marcos, deixa a Bíblia aberta por gentileza, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, e quando nós lemos na história de um homem chamado Jairo, este homem era um homem que tinha uma grande posição elevada na sociedade, era um homem que era respeitado, era um homem que tinha uma elevação muito grande naquela época, era um homem que tinha, aleluia, uma patente respeitável. Mas quando nós olhamos que todo homem aqui nessa terra está sujeito, aleluia, a passar por dificuldade, e a dificuldade que Jairo passa é quando Jairo perde uma filha. E sabemos que o Salmo de número 128 ele fala que os filhos são herança do pai, estão cercados à mesa do Senhor. E nós vemos que quando Jairo, ele é, aleluia, impactado com aquela informação negativa, alguém chega para Jairo: Jairo, a tua filha está morta. E sabemos que quando chega a morte, está falando de um círculo da vida. Nós nascemos, reproduzimos e morremos. Todos nós somos dotados de imperfeições, e todos nós um dia morreremos, porque nós somos, aleluia, e não somos mortais. E mortais só tem um, que é Deus. E quando aquele homem Jairo está passando por essa dificuldade, no versículo de número 35, e falava ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: a tua filha morreu, porque ainda incomoda o mestre. Olha aí, alguém colocou um ponto final na vida da filha de Jairo. Quando analisamos o texto, quando chega na morte, ninguém pode vencer a morte, ninguém pode mudar o cativeiro, ninguém pode mudar a história. Mas quando alguém chega, um mensageiro chega, tem pessoas que chegam com palavra negativa. Eu sei que Jairo estava passando por um momento de dificuldade. Não bastava alguém chegar e falar para aquilo que Jairo já sabia. Mas quando Jairo recebe, aleluia, o mensageiro, Jairo começa a meditar. Mas no versículo de número 25, não importa aquilo que alguém fala, o que vai prevalecer é o que Deus falou. O que vai prevalecer é o que Deus está chegando na tua vida nessa noite. Aleluia, quando Deus chega, algo acontece. Quando Ele chega, Ele manda na morte, Ele manda no inferno, porque quando Deus chega, algo diferente acontece no ambiente. Glória!
Aleluia. Versículo de número 36. Mas Jesus se acudiu das palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quanto está crendo que Deus vai fazer algo? Aleluia! E quando você está aqui nessa noite adorando, glorificando a Ele, eu creio que Deus está movimentando o céu, Deus está movimentando a terra, porque Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Nada está perdido. Quem sabe você chegou aqui nessa noite dizendo: Deus, na minha vida, na minha história, não tem mais solução, mas Deus me deu aqui nessa noite para te dizer que ainda há chance, ainda há solução, porque eu sou o dono da vida. Aleluia! Eu quero parafraseando, aleluia, para os irmãos entenderem o que é que Jesus falou. Pensando ali naquele lugar, havia um grande alvoroço. Enterro é lugar de choro, enterro é lugar de agonia, enterro é lugar de lágrimas. Mas quando Jesus chega, a casa estava um reboliço, a casa estava uma agonia. Mas quando Jesus chega, disse: Jairo, eu cheguei. Aleluia. Jairo estava falando com o dono da vida. Quem chegou ali não foi um homem normal, foi um homem sobrenatural. Quando o discípulo estava na proa do barco, o vento assoprava a embarcação. Aleluia, Jesus dormia como um homem. Aleluia, o discípulo disse: Senhor, não te importa que nós pereçamos. Ele se levantou e disse: vento, te aquieta-te. E mar, alebarácia, Deus está dizendo: eu tenho controle da humanidade, eu tenho controle de tudo. Não vai ficar dessa forma. Deus está dizendo: eu cheguei na casa de Jairo e nessa noite eu estou chegando aqui nesse lugar, eu estou passeando no meio da multidão. Sinta a minha presença aí tocando, eita, no teu coração nessa noite. Já tem coração de alguém que está sentindo o toque de Jesus. Eita, já está pegando a mão de alguém e está dizendo: filha, para que tanta agonia no teu coração? Chegasse aqui de uma forma, mas tu vai sair diferente. Chegasse aqui triste, dizendo: Deus, o médico disse assim, mas Deus vai dizer a história ainda é comigo. Eita, Ele manda ainda no coração, Ele manda na pressão alta, na pressão baixa. Ele está medicando cada um de nós. Eu quero te dizer que você hoje vai receber uma visita dEle. Quem dá glória, quem tem aleluia, dá aleluia. Vai estar aqui, eu posso sentir a presença. Eita, lebaraçou de que melhor. Eita, como Deus está presente aqui no recinto. Jairo, não crê, não temas. Eita, Jesus trouxe a palavra de esperança. E quando alguém chegou para Jairo com a palavra de morte, Jesus disse: Jairo, temas, crê somente. Aleluia. Ele está passando aqui nessa noite. Aleluia. Jesus disse: aonde está a menina? Foi com ele Pedro e João. Jesus pegou na mão da menina. Imagine Jesus pegando na mão de alguém nessa noite. Eu está visitando o filho de crente aqui nessa noite, que está até pregando. Você tem perdido o sono pela madrugada. Deus está dizendo: eu vou marcar encontro com o menino. O menino está morto espiritualmente, mas vou soprar o vento da vida lá naquele lugar. Eu estou visitando o filho de crente aqui nessa noite. Eu vou trazer para aqui, vou colocar aqui no meio do povo e vai glorificar o meu nome. Ele está morto, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra: eu vou visitar a tua casa ainda este ano. Eita, Jesus quer batizar crente aqui com o Espírito Santo, viu? Eita, como ele está tocando o coração de alguém, está dizendo: o menino está dando muito trabalho. O menino aperreia tanto, sai de madrugada, não tem hora para chegar. Mas da forma que eu fizer, tu agradece, eu vou chegar. O encontro já está marcado, o encontro já está determinado. Eita, eu vou colocar ele aqui para glorificar o meu nome. Eu vou fazer ele o pregoeiro da minha palavra. Quando o Jairo chegou, ele disse: Jairo, sobre mim. Diga para os irmãos: vai ter mudança. Não vai ficar da mesma forma. Porque Jesus
chegou, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Eita, ele chegou na casa de Jairo, eu quero te dizer, ele vai chegar na tua história. A tua história não vai terminar com tristeza, não. A tua história vai terminar com alegria e com culto de ação de graça. Aleluia. Pegou na mão da menina, olha aí. Nossa irmã Simone falou que quando a morte vem, fica o negócio gelado. Mas Jesus é o fogo. Quando ele pegou na mão da menina e disse, olha, morte, tu sabe quem está pegando aqui nessa mão? É o dono da vida. É o dono do universo. Ninguém pode solucionar o problema de Jairo, mas eu posso solucionar e posso fazer. Eita, quando Jesus disse, olha, Jairo. Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Vai ter restauração, viu? Oi, glória. Vai ter restituição na tua vida. Aleluia. No verso 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, o que choravam e planteavam muito. Aleluia. E ao entrar lhe disse, por que está chorando? Ou por que esse alvoroço? Porque Jesus, quando pergunta, ele já sabe o problema. Aleluia. Jesus não pergunta porque ele não sabe o que está acontecendo. Mas quando ele pergunta, ele sabe o que está acontecendo. Diga para os irmãos, estão muitas pessoas rindo da minha história. Mas Jesus vai confundir a terra. Quantos acreditam nessa palavra? Está na Bíblia, no versículo 40, a Bíblia diz, riram-se dele. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, disse, meu Deus, que brincadeira é essa? Ficaram rindo, zombando de Jesus. Eita, como Jesus vai confundir a terra. Quando Jesus vai confundir alguém que está rindo da tua história, mas vai surpreender-se da glória, da soberania. Quantos acreditam? Levanta a mão nessa noite. Eita, Deus vai confundir a terra que está rindo. É quem está zombando do teu caráter e da tua história com Deus. Veja o versículo 41. Tomando-se pela mão dela, disse, Talita cumi. Olha aí. Jesus conhece o teu nome, a tua identidade, o teu bairro, a tua história. Diz, menina, se te digo. Diga, Jesus vai erguer alguém que está prostrado. Menina, se te digo, levanta-te. Eita, quando Jesus fala esse verbo no imperativo, está dizendo, eu estou determinando que a morte parte e retirada. Eu sou dono da vida. A vida teve que entrar dentro da vida, porque ele ordenou. E quando ele ordena, algo acontece. É bom, deva, sai. Hoje, nessa noite, aleluia, tem salvação aqui nessa noite. Hoje é noite aceitável do Senhor. Eu estou te apresentando um Deus soberano, um Deus grande, que manda em cima, que manda embaixo, que manda no céu. Eita, e que manda no inferno. Ele diz para Mateus, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Eu me lembro há muitos anos atrás, esse beco aqui era fechado. Aleluia. Era bebida de noite. Mas hoje aqui é santuário, é Betel. Jacó disse, eita, esse lugar é terrível. Esse lugar é Betel. É lugar de adoração, é casa de Deus. E nessa noite Deus está dizendo, eu quero restituir a tua vida. Alguém colocou um ponto final na tua história, como colocou um ponto final na história de Jairo. Mas hoje eu quero entrar na tua casa como eu entrei na casa de Jairo. E quero que você me sirva, glorifique o meu nome e diga que eu sou grande e poderoso, porque hoje se abre uma porta de salvação. Aleluia. Versículo de número 43 para concluir. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer a quem? A menina. Aleluia. Quando a gente se alimenta, é uma prova que a gente está com apetite. Glória a Deus. E se a gente come, a gente é saudável. Morto não come. Aleluia. Morto não anda. Aleluia. Morto não fala. Eu quero te dizer que Jairo, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro.
ele tinha posição, mas o problema que Jairo estava enfrentando, o dinheiro não podia resolver, a posição não podia resolver, o status, o dinheiro guardado, o que tu está a passar pela madrugada, chorando, aperreado, o teu dinheiro, a tua condição não tem condição de solucionar esse problema aí, mas eu te apresento o que pode, que tem, que faz. Eita, nessa noite, ainda vem para mim hoje, que eu vou solucionar o teu problema hoje. Hoje, esse problema você não pode, mas eu posso resolver se você se entregar hoje para mim. O Senhor dos Exércitos, eu vou resolver esse problema aí. Essa casa não é para me resolver, não. Essa casa é para mim resolver, porque eu sou Deus das causas impossíveis. É a primeira alma para Jesus nessa noite. Quem quer se converter para Cristo? Eu não quero falar de religião, eu quero falar de transformação. Ela não salva ninguém, mas Cristo sim. Aleluia, sai. Aleluia. Você pode cantar comigo assim? Adorador. Cante. É tudo que eu sou. Cadê o coral? Cante bem forte. Nunca vou calar a voz do coração. Se eu subir ao céu, primeira alma, eu sei que na está. Quem quer aceitar Jesus essa noite? Tem alguém para Jesus? Faça o sinal aí. Ninguém? Aleluia. Que Deus abençoe. Nosso mofado vai concluir em nome de Jesus. Que Deus abençoe, né, irmão? Foi bom você ter vindo. Eu não posso lhe dar nada, mas Jesus já lhe deu. Eu creio que ninguém saiu da mão vazia aqui. Quem recebeu nesta noite, faça o sinal de Deus. Amém, irmão. Porque quando Deus está, até a tristeza ela pula de alegria. Bora ficar em pé, orar, agradecer a Deus. E depois vocês ficam sentadinha na cadeira e vai ver o banquete da terra, viu? Justo eterno Deus, Criador do céu e da terra, graça te dou por este culto maravilhoso, Senhor. Abençoa cada um que veio nesta noite, saiu do seu lar e veio lhe adorar, veio honrar Simone, veio honrar o Senhor primeiramente, Senhor. Que dê uma noite tranquila, Jesus, dá saúde, dá força, dá graça. Quem não dormia nesta noite, vai dormir. Quem estava com insônia, sem dormir nesta noite, tu vai conseguir dormir. Que Deus repreendeu todo o mal da tua vida nesta noite. Tu vai dormir nesta noite. Eita, sol da comanai. Deus ainda está falando, irmão. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Poder ficar sentado aí, viu, irmão? Amém. Vem cá. Aleluia, glória a Deus. Pedradas eu sofri em minha vida, aumentando as feridas, fez sangrar meu coração. Pedradas, quanto mais pedras jogavam, um grande monte se formava, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão era insistente,
dia, porque isso aconteceu. Resposta, logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei-me no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Ó benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou. Pedradas que tornou-se um grande monte, hoje serve para outros chegarem perto de Deus. Por isso modelei nele a escada, facilitando a subida para melhor chegar a Deus. Sozinho, solidão era insistente e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta, logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei-me no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Ó benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou.